Você está há tempos tentando acalmar a dor, atacando apenas o que se pode ver. Você muda a sua rotina, enche a sua agenda com coisas para fazer. Distrai-se com a tela do seu celular até as altas horas da madrugada. Você se obriga, com uma força de vontade que o esgota, a pensar positivo. Você repete a si mesmo, de frente para o espelho ou no banho, que isso já deveria ter passado, que você já é adulto, que já se passou tempo suficiente. E, no entanto, lá no fundo, no silêncio do seu quarto, você continua sentindo o mesmo peso. Às vezes, esse peso aparece no seu peito como uma pressão antiga, como uma pedra que não deixa você respirar fundo. Às vezes, se instala na sua garganta, como um nó feito de palavras que você nunca teve coragem de dizer, de uma conversa que nunca terminou. Às vezes, explode na sua mente como uma pergunta ansiosa que volta toda noite, disfarçada com outro rosto, mas carregando a mesma ferida. E isso o confunde. Isso o frustra enormemente, porque você faz esforços reais, esforços sinceros, corajosos, exaustivos para ficar bem, e, no entanto, a dor sempre encontra o caminho de volta. Ela volta de repente quando alguém demora para responder a uma mensagem. Volta ironicamente quando tudo parece estar calmo na sua vida. Volta até mesmo nos dias bons, como um sussurro venenoso, como se houvesse algo dentro de você que simplesmente não quisesse largar de você. E eu quero que você me escute bem hoje. Talvez a parte mais cansativa, a mais devastadora de todo o seu processo. Não seja o sofrimento em si. A parte mais cansativa é não entender por quê. Por que você continua sofrendo por algo que já passou há anos? Por que continua sofrendo por alguém que já saiu da sua vida? Por que você chora por uma versão de si mesmo que não existe mais? Por que dói uma falta, uma ausência, que você nem sequer sabe nomear? Você aprendeu a funcionar com a ferida aberta, não é verdade? Você se tornou um especialista em sobrevivência. Você sorri quando é preciso sorrir. Vai trabalhar, cumpre as suas obrigações, segue em frente e ninguém percebe nada. Você é um mestre em aparentar normalidade. Mas, por dentro, há uma parte de você que vive sempre em guarda. Uma parte do seu sistema nervoso que está em alerta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como se esperasse outro golpe. Como se precisasse se antecipar à traição para não voltar a se quebrar em 1000 pedaços. E viver assim, em estado de alarme perpétuo, desgasta a alma. Porque não dói apenas o que aconteceu com você. Dói a vigilância constante. Dói desconfiar do amor justamente quando alguém bom chega à sua vida. Dói sentir um medo paralisante justamente quando algo bonito e saudável começa. Dói a incapacidade física de não conseguir descansar por completo, nem mesmo quando você está a salvo, nem mesmo quando ninguém está lhe fazendo mal. Quantas vezes você já disse a si mesmo que já deveria ter superado isso? Quantas vezes você se julgou e se castigou por continuar sentindo tanto, por ser tão sensível? Quantas vezes você escondeu o seu cansaço para que a sua família ou os seus amigos não vissem que você continua lutando até a morte contra um fantasma invisível? Quantas vezes, na solidão, você pensou que talvez exista algo fundamentalmente quebrado em você? Hoje, eu quero que você escute 7 ensinamentos budistas e psicológicos que têm o poder de mudar a sua vida. Ensinamentos que vão ajudá-lo a olhar por baixo da dor, exatamente para o lugar escuro onde você quase nunca ousa olhar. E eu peço que você fique comigo, especialmente até o ensinamento número 5. Porque lá você vai encontrar uma verdade tão profunda que pode tirar de você uma culpa que tem carregado por tempo demais nas suas costas. Se em algum momento você sentir que estas palavras descrevem algo que você nunca soube como explicar, deixe-me saber nos comentários. A sua história importa. A sua dor é válida. Inscreva-se no canal para continuarmos caminhando juntos em direção à paz interior. Agora, respire. Mas respire de verdade. Não para escapar. Não para fingir uma calma estética. Respire para ter a imensa coragem de olhar mais para dentro. Porque existe uma raiz que você ainda não viu. E eu prometo que, enquanto não a vir, você continuará tentando curar as folhas da sua árvore com as mãos trêmulas,
sem entender por que elas murcham. Escute. Há algo urgente que você precisa ouvir agora. E eu quero que isso penetre até o seu subconsciente. Isso não está acontecendo com você porque você é fraco. Não está acontecendo porque você gosta de sofrer, nem porque é viciado em drama. Não acontece porque você não sabe como viver. Acontece porque uma parte muito primitiva sua aprendeu a se proteger muito antes de ter a oportunidade de aprender a descansar. Acontece porque a sua mente, numa tentativa desesperada de mantê-lo a salvo, construiu um muro de defesas de aço ao redor de uma ferida que nunca foi ouvida por completo. Há mais de 2.500 anos, Buda observou algo que a psicologia moderna confirma hoje, mas que a maioria das pessoas continua ignorando. O sofrimento quase nunca nasce do golpe visível. A dor aguda, aquela que se prolonga no tempo, nasce do apego, nasce da resistência, nasce da história secreta e trágica que a nossa mente constrói ao redor desse golpe. Imagine uma árvore. Quando uma árvore grande e linda começa a secar, as suas folhas ficam amarelas e caem. A pessoa que não entende de natureza, a pessoa ansiosa, corre para molhar as folhas. Toca as folhas secas, as limpa com um pano úmido, as observa com terror. Tenta devolver a elas o brilho e a vida pelo lado de fora. Mas o problema quase nunca começou nas folhas. O problema começou lá embaixo, na parte que não se vê, na escuridão da terra. Na parte enterrada, retorcida e silenciosa. As raízes. A sua dor, essa ansiedade que você sente hoje, se parece muito com essa árvore. Você vê o choro, vê as crises de ansiedade, vê os ciúmes, vê a necessidade obsessiva de que alguém lhe confirme que está tudo bem e que não vai abandoná-lo. Vê a insônia das 3 da manhã. Vê o seu apego a quem lhe machuca. Vê a sensação de vazio no peito. Vê a facilidade com que uma simples palavra ou um tom de voz fere você 10 vezes mais do que o normal. Tudo isso que você vê são as folhas. São os galhos secos. Essa é a parte visível da sua dor. Mas por baixo costuma haver algo muito diferente. Por baixo dos seus ciúmes ou da sua ansiedade, pode haver uma velha e profunda ferida de abandono de quando você era criança. Por baixo da sua necessidade de validação, pode haver uma infância inteira onde o seu cérebro entendeu que o amor era instável, condicionado, que você tinha que conquistá-lo sendo perfeito. Por baixo do seu medo, pode haver uma vergonha que você jamais confessou a ninguém. Por baixo da sua necessidade desesperada de controlar tudo no trabalho ou no relacionamento, pode haver o trauma de que uma vez, uma única vez, você não conseguiu controlar nada, e o caos o partiu por dentro. Buda ensinou que o visível engana cruelmente quando é olhado sem profundidade. A sua ansiedade não é um exagero, é uma raiz negligenciada. A sua depressão ou a sua apatia não é loucura, é a dor antiga buscando desesperadamente uma linguagem para se expressar. A sua reação desproporcional não significa que você sente demais, significa que você passou tempo demais segurando um peso que nunca pôde soltar. Agora, pense na sua situação neste exato momento. Isso que dói em você hoje, seja o que for. Essa pessoa que não liga para você, esse projeto que fracassou. Faça a si mesmo esta pergunta. Isso é realmente uma dor de hoje? Ou existe algo mais velho, muito mais antigo, respirando por debaixo desse conflito? Dói apenas essa pessoa? Ou doem também todas as vezes na sua vida em que você se sentiu substituível e descartável? Dói apenas essa rejeição no trabalho ou no amor? Ou é o pânico enterrado de não ter sido suficiente há 15 anos? A árvore da sua vida não pede que você sinta vergonha das suas folhas secas. Ela pede profundidade. E a cura começa exatamente no dia em que você para de lutar furiosamente com as folhas e tem a coragem de enfiar as mãos na terra escura para tocar a raiz. Quero lhe contar uma história. Peço que a escute como se fosse o reflexo da sua própria alma. Num vilarejo remoto, cercado por terra seca e ventos quentes, vivia um jovem que toda manhã acordava assustado, com a mesma dor apertando seu peito. Ele dizia que era tristeza, embora às vezes, pela forma como trincava o maxilar, parecesse raiva.
Ele dizia a todos que a sua dor era por uma despedida recente, por alguém que o havia deixado. Embora a realidade que ele não admitia é que passara anos sentindo-se exatamente igual cada vez que alguém se afastava 1 milímetro dele. Um dia, ao sair de casa, notou que a pequena árvore que havia plantado em frente à sua porta começava a murchar inexplicavelmente. As suas folhas verdes tornavam-se cinzentas e frágeis. O jovem, alarmado, fez exatamente o que costumava fazer consigo mesmo quando sentia dor. Cuidou do visível. Correu em busca de água e lavou as folhas repetidas vezes com desespero. Falava com elas com ternura. Ajeitava os galhos puxando-os com cordas para que recebessem mais luz do sol. Chegou até a amarrar com tiras de tecido macio os galhos mais frágeis que ameaçavam quebrar. Estava convencido, absolutamente seguro, de que se conseguisse sustentar e maquiar a superfície, a árvore voltaria a ficar bem. Mas, apesar de todos os seus esforços físicos, de toda a sua ansiedade, a árvore continuava se apagando lentamente, morrendo de pé. Uma sábia senhora da aldeia, que passava por ali todos os dias, o observou durante semanas trabalhando freneticamente nas folhas, sem interrompê-lo. Até que, numa tarde quente, parou atrás dele e perguntou suavemente: "Meu filho, por que você se esgota cuidando tanto das folhas se nunca tocou na terra?" O jovem, frustrado e na defensiva, respondeu elevando a voz: "Porque as folhas são o que está morrendo. Esse é o problema. É isso que eu vejo secar." A velha não discutiu. Suspirou, ajoelhou-se lentamente junto ao tronco da árvore, afundou os seus dedos nodosos profundamente no solo duro e, depois de cavar um pouco, tirou uma pedra grande, pesada e afiada, que estava cravada com crueldade bem em cima das raízes principais, asfixiando o fluxo de água e de vida. A senhora deixou a pedra de lado, olhou o jovem nos olhos e lhe disse uma verdade inabalável. O visível grita, a raiz sussurra. E quase todos os humanos correm cegamente na direção do que grita. O jovem ficou imóvel. Não conseguiu dizer uma única palavra. Olhou para a pedra no chão. Olhou para a árvore. E depois olhou para suas próprias mãos molhadas, cortadas, cansadas, cheias de um cuidado obsessivo que nunca, jamais, havia chegado ao lugar certo. E, naquele momento, o silêncio do jovem disse absolutamente tudo. Talvez você também, assim como este jovem, passe muito tempo molhando folhas. Talvez esteja tentando acalmar a ansiedade da sua vida com distrações, comprando coisas, saindo para festas para não pensar, usando força de vontade, lendo 1000 livros de autoajuda buscando explicações mágicas, fazendo promessas a si mesmo que quebra na segunda-feira, enchendo a sua vida de pessoas para não sentir o eco do vazio. Talvez você se olhe no espelho chorando e se pergunte por que nada muda permanentemente. Por que sempre volta a cair na mesma tristeza ou no mesmo padrão de relacionamento tóxico? E a resposta é porque você não notou que ainda há uma pedra pesada enterrada na sua história. Talvez você continue tocando a superfície dos seus relacionamentos, do seu trabalho, do seu corpo, porque olhar para baixo, olhar para a lama do passado, onde estão enterradas as suas verdadeiras raízes, dá um terror imenso. E isso nos leva a algo mais profundo, a chave para começar a mover a pedra. Curar-se, curar a sua alma de verdade, nem sempre começa entendendo tudo de uma vez numa epifania milagrosa. Às vezes, a cura começa com uma ação muito humilde, aprendendo a parar bruscamente, exatamente no milissegundo em que a dor é ativada. E perguntar-se, com a frieza de um cientista e o amor de uma mãe, de onde essa dor está realmente falando. Respire um momento comigo. O que vem a seguir pode doer um pouco. Vai tocar em algumas fibras sensíveis. Mas também tem o poder de libertar as suas mãos. O terceiro ensinamento é extremamente prático. Simples, mas devastadoramente poderoso. A partir de hoje, toda vez que a dor, o ciúme, a ansiedade ou o pânico do abandono aparecerem no seu peito, em vez de dizer com frustração, "Ah, não, isso de novo eu estragando tudo", pare e pergunte a si mesmo internamente, qual é a idade desta dor? Não se pergunte apenas por que ela apareceu hoje.
Não analise apenas a mensagem que o seu parceiro não respondeu às 3 da tarde. Vá além. Pergunte-se: desde quando eu conheço essa sensação exata na boca do estômago? Com o que se parece esse medo? Com quem se parece a pessoa que está me provocando isso? O que esse pânico está tentando evitar? O que essa angústia precisa tão desesperadamente? Esta pequena prática de atenção plena muda toda a sua estrutura neural, porque interrompe o piloto automático do seu trauma. Você não reage mais impulsivamente como se tudo o que está sentindo tivesse nascido magicamente neste instante, por culpa do que acabou de acontecer. Você começa a ver, com uma clareza impressionante, que uma imensa parte do seu sofrimento atual é apenas um eco. É o eco de uma ausência distante que o deixou marcado. O eco de uma humilhação na escola ou no seu primeiro amor. O eco de uma fase obscura da sua vida em que o seu pequeno coração, para se proteger, tirou uma conclusão silenciosa, porém letal, sobre o que significava amar, esperar, confiar ou se mostrar vulnerável. E você jurou não voltar a sentir essa dor. Na psicologia do budismo existe uma palavra muito específica para isso: Vedana. Vedana se refere ao tom sensível, à primeira faísca, a sensação pura com que você experimenta algo, exatamente milissegundos antes que a sua mente narrativa comece a construir uma história completa e trágica de vitimismo ao redor daquilo. Se você conseguir aprender a observar esse primeiro tremor no seu peito, o Vedana, você pode evitar transformar uma velha ferida numa nova condenação. Agora, pense na sua situação atual. Na próxima vez que alguém não o escolher, na próxima vez que cancelarem um plano com você, na próxima vez que você sentir um medo irracional e desproporcional que lhe rouba o ar, na próxima vez que sentir um impulso cego de fechar o seu coração por completo e afastar a todos, não corra para se defender, não ataque, não fuja, pare, pergunte, escute. Você vai perceber que não é apenas uma reação ao seu presente, é a sua memória traumática ativada. Não é o fim do mundo, embora pareça ser. É simplesmente uma raiz antiga pedindo, aos gritos, para ser finalmente reconhecida e abraçada. E aqui há uma mágica psicológica. Quando uma raiz é reconhecida sob a luz da consciência, ela perde automaticamente o seu poder de governar a sua vida a partir da escuridão. Aqui vem a verdade mais desconfortável e difícil de digerir de toda a nossa jornada de hoje. Às vezes, você diz que quer se curar. Você diz isso ao seu terapeuta, aos seus amigos, a si mesmo. Mas, na verdade, no mais profundo da sua sombra, você não quer se curar. Você só quer deixar de se sentir desconfortável. E não é a mesma coisa. Você quer que a dor desapareça magicamente como se tomasse uma aspirina, mas sem ousar olhar nos olhos o que essa dor revela sobre você. Você quer paz absoluta, mas se recusa a atravessar a honestidade brutal. Você quer alívio imediato, mas sem tocar na parte de você que ainda, em segredo, se alimenta e se regozija com as velhas narrativas de vítima. Porque há algo perversamente reconfortante na dor conhecida. A dor familiar, aquela que você arrasta há anos, também lhe dá uma identidade. Se você passa 10 ou 15 anos repetindo a si mesmo o mantra mental de "sempre me deixam", todos os homens, mulheres, são iguais. Eu sempre acabo machucado. Eu sou intenso demais ou quebrado demais para que alguém me ame de verdade. Chega um momento na sua vida em que essa história, claro que dói demais, mas também o organiza. Explica o mundo para você, lhe dá uma versão previsível de si mesmo. E soltar essa história, deixar cair a armadura da vítima, assusta profundamente. Porque se você a soltar, quem você seria então? Teria que enfrentar o vazio de descobrir quem você é sem essa ferida no centro do seu peito. Teria que assumir a responsabilidade de criar um final feliz para si mesmo. Agora, pense na sua situação com brutal, absoluta e crua honestidade. Qual história você repete por dentro cada vez que sofre? Você repete que ninguém o escolhe? Que nunca vai ser suficiente para ninguém? Que sempre tem que se esforçar o dobro que os outros para ganhar o amor e não ser abandonado?
Que se baixar a guarda 1 milímetro, vão destruir você? Que se não controlar todas e cada uma das variáveis do seu relacionamento ou do seu trabalho, você vai desaparecer? Buda ensinou que a imensa maioria do sofrimento psíquico do ser humano nasce de algo chamado identificação errada, avidya, ignorância. Por acaso você acha que você é o seu medo? Por acaso acha que você é o abandono que sofreu aos 10 anos? Você acha que você é essa ferida que o seu ex-parceiro causou? Mas escute bem, você não é. A ferida tocou você, arranhou você, fez você sangrar, mas não o definiu para sempre. A dor daquela pessoa tóxica passou por você como uma tempestade, mas não o transformou numa tempestade para sempre. Não é a sua identidade. É apenas o seu condicionamento de sobrevivência. Não é a sua essência. É apenas uma camada de roupa suja que você vestiu para se proteger do frio. E enquanto você continuar chamando a si mesmo pelo nome da sua ferida, sou um fracassado, sou ansioso, sou tóxico, continuará regando a pedra com as suas lágrimas, em vez de libertar a sua raiz para que ela cresça. Isso importa mais do que tudo no mundo, porque ninguém, jamais, se cura de verdade enquanto continuar jurando lealdade secreta à versão de si mesmo que nasceu da dor. Renuncie ao título de vítima. Chegamos ao quinto ensinamento. Aquele que prometi no início. E preciso, mais do que tudo, que o escute com o coração completamente aberto. Baixe todas as suas defesas para receber isto. Você não tem culpa da raiz traumática que herdou. Não tem culpa de como foi criado nem do que fizeram com você quando era vulnerável. Mas você tem o direito, o dever e a obrigação divina de parar de viver submisso a ela. Escute bem isso e deixe ressoar nas suas células. Você tem o direito de parar de reagir no seu presente, como se ainda estivesse prisioneiro no lugar ou no ano onde aprendeu a ter medo. Você tem o direito absoluto de amar e pedir que o amem sem pedir perdão por precisar de calma. Você tem o direito de colocar limites gigantescos para se proteger, mesmo que uma pequena parte sua chore de terror acreditando que por colocar limites você será abandonado. Você tem o direito de descansar, mesmo que a voz paranoica na sua mente grite que baixar a guarda por 1 segundo é perigoso e vão machucar você. Você tem o direito de parar de justificar e explicar a sua sensibilidade ao mundo como se fosse um defeito de fábrica. Durante muito tempo, durante muitos anos de terapia ou de sofrimento silencioso, talvez você tenha pensado que curar significava trair a sua história, que significava minimizar o abuso que sofreu, fingir que não doeu ou perdoar a quem não merecia. Mas não. Curar não é negar que lhe fizeram uma ferida profunda. Curar é, pura e simplesmente, recusar-se a continuar construindo toda a sua vida, a sua personalidade e o seu futuro ao redor dessa ferida. Curar não é esquecer como se tivesse amnésia. É parar de obedecer cegamente ao trauma. Curar não é endurecer-se e tornar-se frio como uma pedra. É tornar-se consciente. Curar não é colocar 1000 cadeados no seu coração para que ninguém entre. É tirar a pesada corrente do passado, para que esse passado pare de se infiltrar sem convite em cada novo amor, em cada novo trabalho, em cada nova oportunidade do seu presente. E sabe por que esse ensinamento específico é o que mais liberta a alma humana? Porque milhões de pessoas, talvez você também, vivem presas numa prisão de culpa silenciosa. Elas se culpam e se odeiam por serem tão ansiosas. Se culpam por sentirem as emoções com tanta força. Se culpam, martirizando-se toda noite, por não terem tido a força para sair antes daquele relacionamento abusivo. Se culpam por continuarem sendo ativadas e chorando por coisas que aconteceram há 5 anos. Se culpam por terem pânico de coisas que, aos olhos dos outros, são pequenas, mas que, na verdade, para o seu sistema nervoso danificado, jamais foram pequenas. Buda, com toda a sua compaixão, ensinou que a verdadeira cura começa exatamente no centímetro onde termina o julgamento cego em relação a nós mesmos. Você não é culpado por ter sido ferido, e, por favor, entenda isto. Você não precisa se castigar sendo infeliz para sentir que paga pelos seus erros e finalmente merecer a paz. Você tem o direito fundamental de se olhar no espelho e dizer: sim,
O meu comportamento ansioso vem de muito longe, de muita dor. Mas essa dor não vai governar o resto dos meus dias. Você tem o direito de falar consigo mesmo com a mesma ternura com que falaria com uma criança assustada. Você tem o direito de escolher conscientemente amizades e parceiros que não alimentem nem cossem a sua velha ferida de abandono. Você tem o direito de parar de perseguir, parar de mandar mensagem e parar de procurar essa pessoa que só serve para confirmar os seus piores medos de não ser suficiente. Você tem o direito de parar de confundir a intensidade tóxica com amor, a ansiedade visceral com destino romântico e a dor constante com profundidade emocional. E talvez esta seja a frase que a sua alma mais precisava ouvir hoje para poder dormir em paz. Você não deve nenhum tipo de fidelidade à versão de você que nasceu unicamente para sobreviver ao trauma. Você deve cuidado absoluto à versão de você que finalmente quer começar a viver. E quando você começa a entender e aplicar isso a partir das suas raízes, todo o edifício da sua vida se move. Esse é o 6º ensinamento. Quando a raiz dolorosa deixa de estar escondida debaixo da terra e você finalmente olha para ela à luz do dia, o seu mundo exterior começa a mudar radicalmente. Não por arte de magia esotérica, nem pela superficial lei da atração. Muda por pura clareza psicológica e física. Como você já viu a raiz do seu medo, você não interpreta mais cada distanciamento do seu parceiro ou dos seus amigos como uma rejeição definitiva à sua pessoa. Você não transforma mais cada pequeno silêncio numa ameaça de abandono iminente. Você não se agarra mais a pessoas que não lhe fazem bem com o mesmo desespero de um náufrago. Você já não entrega o leme, os freios e o acelerador da sua paz mental à reação ou ao estado de espírito dos outros. Então, as suas decisões, de manhã até à noite, mudam. Muda drasticamente a qualidade da gente que você permite entrar no seu círculo íntimo. Muda a forma como você escuta e processa as suas próprias emoções. Muda, maravilhosamente, o seu próprio corpo físico. Porque o seu sistema nervoso, pela primeira vez em anos, para de tensionar os músculos, para de liberar cortisol, para de se preparar o tempo todo maldito para uma guerra mundial, que, na realidade, não existe. Pergunte-se: quantas discussões aos gritos na sua vida nasceram, não do problema real que estava acontecendo na mesa, mas da velha ferida que esse problema tocou por acidente? Quantos relacionamentos maravilhosos se desgastaram e morreram, não por falta de amor real, mas pelo seu medo antigo, disfarçado de necessidade de controle? Quantas vezes você arruinou um presente lindo, boicotando a si mesmo, numa tentativa paranoica de garantir que ninguém voltasse a tocar ou repetir o seu passado? Quando você consegue ver a raiz da sua dor, aparece em você algo que no budismo é considerado a meta mais elevada. Aproxima-se de upekkha, a equanimidade. Essa calma sublime que não nasce de ter a ilusão de controlar tudo do lado de fora, mas da decisão de não acreditar cegamente em cada tempestade interna que desaba na sua cabeça. A equanimidade não é frieza psicopata, é estabilidade pura. Não é indiferença à dor dos outros, é liberdade da sua própria dor. Você não vive mais reagindo como um animal assustado às sombras na parede, achando que são monstros. Você começa a responder à vida a partir do adulto saudável, sábio e compassivo que você é hoje. Não a partir da ferida da criança que treme num canto. E isso, eu lhe garanto, transforma a sua forma de trabalhar, de criar, de descansar, os seus laços amorosos e, acima de tudo, a sua maneira de habitar e desfrutar da sua própria solidão. Porque quando uma raiz de trauma deixa de governar a sua vida a partir do porão do oculto, a própria vida deixa de parecer uma ameaça permanente. E isso nos leva ao mais profundo, ao final da nossa jornada de hoje. O 7º ensinamento não trata apenas de como curar a dor ou a ansiedade. Trata de responder à maior pergunta de todas: quem é você quando finalmente para de se confundir com o seu sofrimento? Durante anos inteiros da sua vida, talvez você tenha pensado e se definido assim: eu sou ansioso, sou emocionalmente dependente, sou difícil de amar, sou sensível demais para este mundo. Eu sou alguém que sempre, faça o que fizer, acaba machucado. Mas hoje,
Antes de apagar esta tela, quero lhe devolver uma imagem radicalmente diferente de si mesmo. Você é como uma árvore majestosa que sobreviveu a invernos rigorosíssimos, a tempestades que teriam partido outros ao meio. E precisamente por ter sobrevivido a isso, você desenvolveu raízes intensas, profundas e complexas. Você não está quebrado. Escute bem, você não está quebrado. Você está adaptado à guerra. E a boa notícia da biologia é que uma adaptação pode ser revista, pode ser suavizada, pode ser transformada em tempos de paz. Buda ensinou que o ser humano tem o poder absoluto de se tornar um refúgio para si mesmo. Atta Dipa Viharata. Tornar-se um refúgio para si mesmo não significa viver isolado como um eremita numa caverna. Não significa não precisar nunca mais de um abraço ou do amor de ninguém. Significa, essencialmente, não se abandonar cada vez que o medo bater à porta. Você é esse refúgio. Você é a terra firme a qual pode voltar para respirar quando todo o mundo lá fora tremer e desmoronar. Você é o lugar seguro onde a sua história dolorosa pode sentar para descansar, sem continuar ditando as sentenças do seu futuro. Você é infinitamente maior, imenso e luminoso do que a ferida que um dia ensinou você a tremer no escuro. Agora, pense na sua situação pela última e definitiva vez neste vídeo. Isso que dói em você hoje, seja a rejeição, o abandono ou a incerteza, não é toda a sua verdade. Essa reação de ansiedade ou de ciúmes que às vezes envergonha você, não é toda a sua identidade. Essa raiz dolorosa que você não tinha visto até hoje, não é uma condenação eterna, é um convite. Um convite do universo para conhecer a si mesmo com muito mais profundidade e com muito menos julgamento. Você não é a pedra pesada. Você não é a seca de amor. Você não é o galho que se dobrou sob o peso do desprezo. Você é a pura força da vida que continua buscando crescer, buscando a luz do sol, mesmo depois do dano mais terrível. Você é a consciência que, neste exato instante, finalmente tem a coragem de olhar para baixo, para as próprias raízes, sem sair correndo em pânico. Você é o único que tem o poder de parar a repetição do karma na sua linhagem familiar. Você é quem pode quebrar, hoje mesmo, o velho pacto de sangue com o sofrimento automático. É quem pode se atrever a amar de novo, mas desta vez com sabedoria, sem voltar a se enterrar vivo na dependência. É quem pode parar em frente ao seu passado e dizer com dignidade: sim, isso me aconteceu. Sim, isso marcou a minha alma. Mas isso não vai me dar um nome para sempre. Você é a sua própria terra firme. Você é essa árvore que não precisa fingir uma perfeição de plástico nas redes sociais para se sentir viva. Só precisa da sua verdade e de uma raiz livre de pedras. Hoje, caminhamos juntos por este caminho de 7 ensinamentos que têm o poder de mudar toda a arquitetura de como você entende a sua dor. Você aprendeu que curar as folhas visíveis da sua ansiedade não explica por si só o sofrimento. Que a raiz da sua reação quase sempre está enterrada numa história do seu passado. Que existe uma prática simples, mas revolucionária: perguntar à dor de que tempo ou de qual idade ela vem. Que você nunca vai se curar de verdade enquanto continuar se chamando e se definindo pelo nome da sua ferida. Que você tem todo o direito divino de parar de obedecer à versão ansiosa de si mesmo que só nasceu para sobreviver ao perigo. Que ao reconhecer e abraçar a sua raiz oculta, a sua forma de viver e de se relacionar muda completamente e sem esforço. E que a sua verdadeira identidade, a sua alma, é muitíssimo mais profunda, forte e pura que qualquer medo que lhe ensinaram a sentir. Agora, no silêncio do seu quarto ou onde quer que esteja, só resta uma decisão nas suas mãos. Parar de brigar a socos com os sintomas da sua ansiedade. Parar de se castigar e começar a escutar a raiz com coragem, com compaixão absoluta e com verdade. Se este vídeo, de alguma forma inexplicável, tocou um lugar muito frágil e profundo dentro de você, se fez você se sentir menos sozinho e um pouco mais livre, deixe-me saber nos comentários. Eu adoraria ler você. Conte-me, qual raiz antiga você começou a reconhecer hoje na sua vida? Ao escrever a sua história, ao tirá-la da escuridão para a luz, você começa a curá-la.
E além disso, o seu relato, com toda a sua vulnerabilidade, pode ser exatamente o que outra pessoa que está navegando nos comentários às 3 da manhã precisa ler para não perder a esperança. Inscreva-se no canal e ative o sininho se deseja que continuemos caminhando juntos, passo a passo, nesta jornada rumo à paz interior e ao desapego mental. Agradeço de todo o coração pelo seu tempo. Obrigado por ficar até o final. E obrigado, imensamente obrigado, por confiar em mim para acompanhá-lo na sua dor. E lembre-se disto quando fechar os olhos esta noite. Quando você finalmente ousa olhar e abraçar a sua raiz, a dor deixa imediatamente de ser o seu destino trágico e começa a se transformar no seu caminho de luz. Paz para sua mente. Paz para sua história. Respire fundo. Tudo vai ficar bem.